que havia sido crucificado com eles. Senhor, é a tua palavra. Sim, fale comigo nessa noite. Aleluia. No nome de Jesus. Que através dessa palavra a igreja saia daqui edificada. Sim, Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui a Bíblia está falando da crucificação de Cristo. E nós acabamos de entoar um culto dizendo uma das maiores verdades que muitos não acreditam. Falam que acreditam, mas só da boca para fora. Que Cristo vive. Porque se Cristo vive, um dia Ele morreu. Foi crucificado pelos nossos pecados. E a Bíblia diz então aqui que Ele foi condenado. Se você ler alguns versículos antes, a Bíblia fala que Ele carrega uma cruz que talvez para aqueles homens podia significar condenação e maldição, mas para nós a igreja significa salvação. Aleluia. A Bíblia diz que Ele se fez maldito por mim e por você. Verdade. Se nós não temos um encontro com Jesus e nós não vivemos negando as nossas vontades, nós somos tidos como malditos. Porque há uma maldição, que a Bíblia diz lá em Gênesis, que por um homem entrou o pecado no mundo, e toda a terra foi amaldiçoada. Não é a terra em si, é os seres humanos. Todo ser humano que não tem um encontro com Cristo, diz a Bíblia que ele é amaldiçoado. Se eu não renunciar aos meus prazeres, às minhas vontades, fazer o que eu bem entendo, eu sou maldito. Como assim, pastor? Você está fora da bênção de Deus. Se nós lermos em Deuteronômio, se eu não estiver enganado, 29 ou 28, fala das bênçãos e a maldição. E lá Moisés diz assim, que se atentamente nós ouvir a voz de Deus, obedecer os seus mandamentos, aleluia, nós seríamos benditos entre as nações, seríamos abençoados. Mas se nós não ouvirmos, automaticamente nós somos amaldiçoados. Mas o ouvir não é o ouvir de escutar, é o ouvir de praticar. Não quer dizer que eu estou ouvindo, eu estou sendo abençoado porque alguém falou. Eu só sou ser uma bênção quando eu estou praticando aquilo que eu ouço. Verdade. Olha para nós carregar essa cruz. O único que carregou a cruz, que ajudou a Jesus, porque ele não carregou sozinho, foi Simão Cirineu. A Bíblia fala que eles estavam passando ao caminho do lugar chamado Caveira, e Jesus, não suportando, ele cai. E a Bíblia diz que estava passando um homem. Eles fizeram este homem forçá-lo a carregar a cruz. Isso Deus nos ensina uma grande lição. O que, pastor? Se eu estou vivendo uma situação difícil, sozinho jamais vou vencer. Verdade. Se eu não pedir a ajuda dos céus e procurar alguém que tem intimidade com Deus para me ajudar, eu não vou conseguir chegar até o fim. Jesus deixou o exemplo aqui. Será que ele não tinha o poder de segurar aquela cruz com um dedo só? Se ele é o Criador de todas as coisas. Mas a Bíblia fala que ele diz assim, depois o terem escarnecido, disseram, mandaram e vestiram as suas próprias vestes, e seguindo, lançaram para ser crucificado. Ao sair, encontraram
um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Se era para Jesus ser crucificado, porque obrigaram aquele homem a carregar. Diz a Bíblia que 2 ladrões foram crucificados com ele. E aonde a Bíblia relata que alguém ajudou esses ladrões a carregarem? Por que só Jesus? Porque só Jesus não carregou a cruz. Porque só fala do nome de Jesus ali. Deram um adjetivo para aqueles homens: ladrões da cruz. Porque aqui, naquela época, as pessoas tinham que cometer barbaridade para ter uma crucificação, uma condenação. Alguém que transgrediu a lei, alguém que não fazia as coisas que deveria ser feito, alguém que era considerado uma pessoa indigna de continuar vivendo. Mas e Jesus o que fez? Por que ele está ali? Aí é o X da questão. Porque eu e você peca. Porque eu e você erra. Porque nós vivemos uma vida pela misericórdia de Deus. Porque se não fosse, nós não estaríamos aqui. Verdade. Jesus foi lá e carregou. Foi lá e foi crucificado. Foi lá e recebeu sentença. A Bíblia diz que colocaram uma coroa de espinho nele. Por quê? Coroa era para dar àquele que tinha uma autoridade na época. Alguém que era muito importante. Não era qualquer um que usava a coroa. Quem que usava a coroa naquela época eram os reis. Mas era de espinho? Não. Por que a de Jesus foi de espinho? É um ensinamento. A Bíblia fala que o espinho transpassava assim e apertava o crânio dele. Feria a cabeça de Jesus. Isso talvez será que não é para que nós hoje pensamos, temos cuidado no que pensamos para que esse pecado não fure novamente? Devemos nos santificar, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Verdade. Se eu não me santificar, não. Uma vez por ano, uma vez por mês eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Ninguém consegue viver. Eu sempre falo isso. Se nós ficarmos 24 horas sem comer, já começa dá uma tremedeira, um suador frio. Não é assim? A senhora consegue ficar 24 horas sem comer? E a senhora tem feito o jejum assim? Excelente. Então, isso é um desafio. Ficar sem comer, sem propósito. Agora põe um propósito debaixo disso daí, a senhora vai ver, eu duvido que a senhora não vai sentir o peso do mundo espiritual nas suas costas. Sente, não tem um que não sente. Se a senhora jejuar com propósito, não tem um que não sente. Porque o jejum e a oração faz a gente invadir o mundo espiritual. Não é coisa natural. Não é um jejum porque eu vou tomar um remédio ou vou fazer um exame. Não é esse jejum que eu estou falando. É um jejum com propósito. Aonde a Bíblia nos ensina, que a Bíblia fala assim, tem caça de demônios, só sai com jejum e oração. Você está jejuando e orando para que aqueles demônios saiam daquela pessoa ou daquele lugar. Então. É o peso espiritual. É um peso. Não tem como não sentir. É um peso. Não tem como. É inevitável. Porque a senhora não está. É como se a senhora tivesse feito isso. Talvez as pessoas não acreditam, mas é como se a senhora estivesse aqui. Que é o mundo natural, certo? Entrei no mundo espiritual. É como se a senhora tivesse feito isso. Por isso que a senhora vai sentir. E se a senhora conseguisse ver, a senhora ficaria com medo. Por causa das batalhas que são travadas entre anjos e demônios. Para que nós estivéssemos aqui. Verdade.
Não é fácil você viver uma vida de jejum, porque se fosse, todo mundo conseguia fazer. Ninguém saía da igreja. Verdade. Todo mundo conseguia ficar, porque as pessoas não conseguem criar raiz, porque as pessoas não conseguem se libertar, porque elas estão presas. A Bíblia fala que quando algo nos domina, nós se tornamos escravos daquilo que nos domina. Verdade. Talvez a pessoa tenha o hábito de quê? Vamos aí, falar uma mentira, falar um palavrão. Tem pessoas que têm, hoje eu estou aqui, mas sexta-feira eu vou ali tomar um querosene. Isso é só algo mais, coisa que as pessoas acham que é normais, coisas pequenas, fora as barbaridades. A pessoa deixar de vir no culto, adorar a Deus, porque, um exemplo, estou cansado. Ela pode estar cansada. Se a mulher tiver que trabalhar, ela vai trabalhar. Porque para trabalhar ela consegue e para ter um compromisso com Deus não consegue? Por causa do peso do mundo espiritual. Porque não é brincadeira. É muito mais sério do que as pessoas pensam. Porque se não fosse tão sério, isso aqui seria totalmente um conto de fadas. Jesus se fez homem, um Deus se fez homem para ser maldito por cada um de nós, porque a Bíblia fala que nós temos que renunciar à nossa vontade. Por que é essa briga? Por que eu preciso me renunciar? Por causa disso. Você não pode viver as coisas naturais. E a nossa carne só vai querer que nós vivemos coisas naturais. Por isso que aqui a Bíblia fala que Jesus foi cuspido, ali ele foi espancado, ali fizeram tudo que fizeram, humilharam a parte material de Jesus. Por que ele conseguiu suportar tudo isso? Porque ele vivia mais em espírito. Porque quanto mais você se envolve com Deus, mais você sente o peso do mundo espiritual. Mas mais você sente a presença de Deus, você fica sensível à voz e à presença do Espírito Santo. Verdade. Pode ver que não é qualquer um que sente a presença. Não é qualquer pessoa. E é difícil, por quê? Porque as pessoas não se desprendem das coisas mundanas. Elas não querem saber das coisas de Deus. Elas não querem saber do compromisso. É o que eu sempre falo para as pessoas, por quê? Por causa de muito entretenimento que tem hoje. Eu conheço um rapaz pela internet, um conhecido, ele é conhecido de um amigo meu, e sempre ele posta algumas coisas, que ele mora nos Estados Unidos. Então lá todo tempo tem diversão para fazer, tem parque não sei do que, parque não sei do que, todo lugar bonito. Aonde a pessoa vai arrumar tempo de buscar Deus? Se não tem condições, aí a pessoa vai, pode ver. A pessoa só vem na hora que ela está ruim. E eu mesmo não cheguei na igreja porque eu já não tinha mais condições, não tinha mais conserto. E é assim que nós vamos descobrindo o mundo espiritual. É através de oração e jejum. As cadeias vão se quebrando. A cegueira. A coisa é tão séria. A Bíblia fala que Paulo ia a caminho de Damasco. De repente Jesus fala com ele, aparece um clarão, ele cai. Ele cai e fala: quem é que está falando? Jesus fala: é quem tu persegues. Aí o Senhor fala para ele assim: a partir de hoje você vai saber o que é me perseguir. Porque Paulo passou tudo que passou: perseguições, naufrágios, chicotadas, quase morreu, teve que se fingir de morto. Por quê? De tanto ele perseguir, querer destruir a igreja, o Senhor falou para ele: agora você vai sentir o peso do mundo espiritual. E por que ele não abria a mão mesmo assim? Sabe como que ele morreu? Decapitado, cortaram o pescoço dele. E por que ele não abriu a mão para ele falar: não, eu não quero mais servir esse Jesus, não corte mais meu pescoço? Porque ele já tinha entendido. Porque a Bíblia fala que quando ele tem um encontro com Jesus, o Senhor fala para ele: você vai ficar numa casa assim, 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 assado, em tal lugar. Quando ele levanta do chão, ele já não vê mais nada. No natural, ele já não vê mais. Ele não consegue mais enxergar nada.
A Bíblia diz que ele passa 3 dias cegos, Meu Deus. sem comer e sem beber. Já começou seu ministério jejuando. Que no entanto, que quando Deus manda alguém orar por Paulo, que esse homem chega lá e põe a mão na cabeça de Paulo, Paulo já é cheio do Espírito Santo. Porque começa a vida renunciando. Começou a vida já orando e jejuando por 3 dias. Meu Deus. E os cristãos de hoje conseguem orar e jejuar? Não conseguem. Vocês podem ver que até pouco se falam disso na igreja. Porque as pessoas não querem mais uma vida com Deus. Quando nós estávamos numa outra igreja, que eu e a pastora, nós éramos obreiros, logo quando nós começamos, o que o nosso pastor mais cobrava de nós, sabe o que era? Santidade. Ia ter uma campanha, a pessoa que ia mexer naquele lugar ali era só quem era separado. Só você. Um dia teve uma campanha de 7 unções com óleo, foi sexta-feira, né? Separou só uma pessoa para mexer no óleo. Ele achava que se a pessoa que não se santificasse, mexesse nas coisas que era de Deus, aquilo se tornava profano. É a mesma coisa a nós. Se nós nos separarmos em qualquer um e nós fizer qualquer coisa, nós vamos nos tornar profano. Mas nós temos que nos santificar. Porque se Jesus aparecesse aqui agora e apontasse o dedo para cada um de nós aqui e falasse assim, ó, o que você tem renunciado por minha causa? O que nós íamos apresentar a Deus? O que nós ia falar? Jesus, eu me renuncio por isso, por isso e por isso, eu entrego minha vida por isso, por isso e por isso. Ou nós vamos falar assim, Senhor, a hora que dá eu faço isso, a hora que dá eu faço aquilo, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, eu cuido de tudo, e quando der um tempo, se eu não for sair, eu vou fazer o que tem que ser feito. Os cristãos estão assim. Mas Jesus diz assim, ó, aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo. Aleluia. Toma a sua cruz e siga. Mas essa cruz que ele está dizendo, não é para você pegar hoje e amanhã largar e fazer seus afazeres, depois pegar ela de volta. É onde você caminhar, a cruz tem que estar. Todo mundo tem que ver você carregar a sua cruz. Todo mundo tem que olhar para você e falar, aquele ali está carregando a cruz dele. Aquele ali está com compromisso com Jesus. Mas aquele não está, ele vai cair com a cruz. Jesus vai levantar alguém para ajudar ele a carregar a cruz dele. Glória a Deus. Para ele não ficar sozinho. Aleluia. Assim como fizeram com Simão. Pega a cruz de Jesus e leva. Aleluia. Mas pastor, eu não faço nada de errado, eu pago as minhas contas, eu não bebo, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu vou para o trabalho, para casa. O que Jesus fazia para merecer a cruz? Santidade não está falando pagar as contas. Santidade não está falando cuidar da família. Santidade fala de renúncia. Sabe a hora que dá aquela ira que você vai brigar? Aí você fala, não, eu vou entregar na mão de Deus. É uma renúncia. Sabe quando alguém te afronta, você fala assim, não, pisou no meu calo, e você renuncia. Sabe a história de dar a outra face? Esse é carregar a cruz. Quando nós deixamos de fazer as nossas vontades por amor a Cristo, isso é carregar na cruz. Pode ver, nós achamos tempo para tudo, mas nós nunca achamos tempo para evangelizar alguém, para falar uma palavra de Deus. Nós não achamos tempos para orar. Pastor, eu oro, mas eu falo orar com direcionamento. Porque muitas das vezes a gente só ora abençoando, né? Senhor, abençoa fulano, visita ciclano, livra Bertano. A gente ora assim. Mas e uma oração para ter comunhão com Deus? Uma oração de renúncia.
Uma oração de cara no pó. É. Uma oração de humilhação. A Bíblia diz assim, ó, aquele que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Não é se humilhar para o pastor ou para alguém estranho. É debaixo da mão de Deus. É reconhecer que sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer. Aleluia. Pô, a cara não pode falar assim, eu preciso da tua presença, me ajude eu me libertar dos prazeres da carne, me ajude eu renunciar o meu ego, o meu egoísmo, o meu egocentrismo, o meu orgulho, a minha soberba. Porque o que mais mata o homem é o orgulho, o que mais mata a mulher é o orgulho. Você pode ver quantas pessoas não saem da igreja porque disse que alguém não cumprimentou. Isso aí é o quê? Orgulho. Você pode ver essas mesmas pessoas que, se ela for num lugar, num baile, em qualquer lugar, passar por alguém, que alguém não cumprimentar, mesmo assim depois ele volta lá. Por que não faz a mesma coisa? Ah, não vou voltar no baile não, fulano não me cumprimentou. Ah, não vou naquele bar tomar mais não, aquele cara do bar lá nem me cumprimentou. Ele não está nem aí pro dono do bar, não está nem aí pro quem que estava lá. Ele quer saber de ouvir. É a mesma coisa, se ele vir na igreja com o intuito de só adorar a Deus, não precisa ninguém cumprimentar ele, porque a própria presença de Deus para nós basta. Aleluia. Paulo disse para Deus assim, Senhor, tira-me esse espinho da minha carne. 3 vezes eu oro e nada, Senhor. O enviado de Satanás tem me esbofeteado na cara. Tira de mim. Deus responde para ele, Paulo, a minha graça te basta. E as pessoas preocupadas com o ser humano. O que o ser humano vai acrescentar na sua vida se ele não te cumprimentar? E se foi Deus que fez ele fechar a boca para ver se você está firmado em Deus ou não? Né? Ou está preocupado com aparecer por mão? Para ver se o irmão vê se eu estou com o meu sapato não está encaixado hoje. Vê se minha camisa coloridinha ficou bonita com a minha calça azul. Preocupado com isso. O que vai agregar na minha vida espiritual se alguém me cumprimentar ou não? É igual você ver uma mensagem que roda na internet aí. Diz que um cara entrou na igreja, aí o celular dele tocou e chamaram a atenção dele no meio de todo mundo. Olha aí que crente mimimi. Aí disse que foi embora. Aí chegou no bar, aí estava no bar lá, disse que o copo dele caiu, um garçom veio e limpou, outro pegou, aí pegaram, deram um, foram por conta da casa. Ai, que recepção maravilhosa. É lógico, está enchendo o bolso do cara de dinheiro, ele não vai te tratar bem? Né? Aí é fácil. Não quer confronto. É. Não quer que alguém fale para ele, ó, você está no pecado, muda de vida. Meu Deus. Está errado, não é assim você não vai sair, não quer ouvir isso. É. Ah, irmão, seu celular tocou. Ah, não tem problema na palavra de Deus, não tem muita importância não. Atende seu telefone aí, ó. Quem sabe aí está ficando rico, né? A palavra de Deus não é tão suficiente, mas precisamos de dinheiro. Atende aí, você pode dar um dízimo gordo para a igreja. Meu Deus. Será que a pessoa está preocupada com o quê? Esquece que isso aqui é passageiro. O celular daqui a pouco ele não vai prestar, vai ter que jogar fora. Aí ele daqui a pouco ele vai bater as botas também, vai embora. E o celular para quê? Aí vai viver a eternidade aonde? E a pessoa chega lá no céu na hora do julgamento. Por que você saiu da igreja? Ah, meu celular tocou e eu não gostei de tratar, no bar foi mais legal. Então desce lá para os seus amigos do bar lá junto com ele. Meu Deus. Elas vão o celular tocar. Acho um cúmulo isso daí. Acho um cúmulo alguém ficar triste porque foi puxado a orelha. Não, o triste ainda até é louvável porque isso está na carne. Agora a pessoa querer ir embora e está no serviço lá, faz uma coisa errada, aí toma aquela puxada de orelha, ele não pede a conta. Né? Não tem nem pedir a conta, tem que fazer igual na igreja, né? Vai embora e nunca mais volta. Deixa o acerto, pagamento, deixa tudo lá para o outro lado. Não faz isso. Vai jogar bola, o cara dá um rolo nele, ele levanta, amigo, no futebol. Aí na igreja, por causa, chama a atenção e vai embora. Vê se isso não é peso do mundo espiritual. Só não percebe quem não quer. Verdade. As coisas podiam ser mais fáceis, né? Lá fora é. Aquele que quer um compromisso com Deus, nenhum momento vai ser fácil.
Jesus disse o quê? No mundo tereis. Ele não falou assim, pode ir lá que eu já resolvi tudo. Né? Qualquer problema você fala assim, eu sou de Jesus. Meu Deus. Jesus é minha costa quente. É meu amigo. Como disse todo mundo, é meu parça. É meu pai. Né? Ele não disse isso. Mas a bem-aventurança ele disse: vão te perseguir por meu nome, mas bem-aventurado será. Mas se fizeram isso comigo, me perseguiram, fizeram com os profetas, não vai fazer com nós? Ô glória! Aonde nós temos de melhor do que ele? É. Aonde nós somos melhor do que Jesus, que nós não vamos ter perseguição, não vamos ter provação, não vamos ter nada? Eu queria que alguém me mostrasse na palavra de Deus onde ia ser maravilhoso aqui. Eu sei que ela diz assim, que para onde nós vamos não vai ter. Glória a Deus. Não vai ter choro. Aleluia. Não vai ter morte. Aleluia. Não vai haver tristeza. Glória a Deus. Disso eu sei, mas aqui já foi amaldiçoado por um homem, Adão. A terra já foi. Por isso que a Bíblia diz que vai vir nova terra, novo céu. Aleluia. Isso aqui já foi entregue. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então não tem escape. O único escape é você ser fiel, sofrer perseguição. Tem um louvor que diz assim, vou passando pela prova do Lázaro, né? Dando glória a Deus, glória a Deus. É bem isso. Tem que passar pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Porque se não der glória a Deus, você vai continuar na prova. É. Pode ver, as pessoas lutam, correm para lá e para cá, mas se você perguntar, ela, eu saí da igreja, mas e agora? Acabou a prova? Acabou nada, cara, estou numa dificuldade. E o pior de tudo é que ele não vai ter a certeza da vitória que Cristo ia dar para ele. É. E quem dá a vitória é Jesus Cristo, através da minha renúncia. E nenhuma prova é para a eternidade. A prova é aqui, é momentânea. Aleluia. Paulo disse que essa leve e momentânea tribulação, olha aí, a vida de Paulo, ele fala que era leve e momentânea. O homem apanhava, sofreu naufrágio, aconteceu poucas e boas coisas. Ele fala assim, essa leve e momentânea tribulação traz para mim peso de glória para a eternidade. Isso tudo ele viveu no mundo espiritual. Aleluia. Porque o físico não está bom aqui, eu vou para lá. É. Não está bom aqui, eu mudo para lá. O serviço não está bom, eu peço a conta, arrumo outro. O casamento não está bom, eu largo da mulher, arrumo outro. É assim o mundo físico. É. Não tem mais valor. Jesus falou que no fim dos tempos era assim. O homem ia ser amante de si mesmo. Verdade. Ia ser desobediente a pai e mãe, é o que nós estamos vivendo. É. Ai de mim se eu fosse desobediente. Se meu pai estiver falando, eu falar, não fiz nada, pai. Já apanhava na boca, só de falar que não fez nada. É. Já estava errado. Verdade. E nem por isso eu tive trauma. Eu apanhei. Pensa num cabra que apanhou, ô glória. Mas aprendi. Oh. Aprendi o que é certo e o que é errado. Temos que ter a certeza que nós precisamos um dia encontrar com Jesus. Nós lemos aqui o que ele precisou fazer para que um dia nós encontrássemos ele. Ele precisou se entregar. Ele precisou ser maldito por cada um de nós. Então cada vez que você está numa situação adversa, você lembre daquilo que Jesus passou. É. Se você tem um problema, na hora que você for lá de cara com ele, lembra do que Jesus passou, que ele vai te dar vitória nisso. Aleluia. Pastor, mas eu sou viciado em cigarro. Na hora que acender lembra da cruz. Sou viciado em bebida, lembra do que o Senhor viveu na cruz. Será esse vício seu não é maior do que a dor que ele sofreu lá? Aleluia. Não tem dor maior. Imagine um prego transpassando a mão. Será que nós cristãos não conseguimos olhar e perceber isso? É. É porque olhamos com os olhos naturais, então achamos que essa história não tem nada a ver com a nossa vida e aconteceu há 2000 e poucos anos atrás. É problema daquele povo lá. Porque se você lê a história desse momento aqui, a Bíblia fala que aqueles homens que mandaram crucificar Jesus, ele falou assim, mas esse homem é inocente.
Pilatos fala, aí as autoridades da época falam assim, não tem problema não, que o sangue dele fique sobre a nossa cabeça e dos nossos filhos. Talvez ninguém entenda o porquê há matança naquele lugar, há tanta injustiça lá, tanta guerra, porque esses homens decretaram que o sangue do santo viesse sobre a cabeça deles e dos filhos deles. Verdade. E quando nós não reconhecemos o sacrifício, automaticamente isso vem sobre a nossa vida, entramos debaixo de uma maldição. Mas quando nós reconhecemos Jesus, a maldição já não tem mais. Aleluia. Porque Ele se fez maldito por cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Tem que arder no nosso coração o desejo de viver negando as nossas vontades e carregando a cruz, para que todo mundo veja Aleluia, que Jesus. nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Não da boca para fora, porque muitos falam que são de Deus, Aleluia. mas falar, vai chegar o dia lá que o Senhor vai falar assim, eu expulsei demônio, eu falei em línguas, eu curei enfermos. O Senhor vai falar assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Meu Deus. Porque fazia o que ele achava que estava certo e era o suficiente. Então não adianta nós fazer o que nós achamos que está certo. Se não tiver renúncia, não tem evangelho. Se não tiver renúncia, não tem compromisso com Cristo. O que faz nós termos uma aliança com Cristo é a renúncia. Antes de chegar a esse momento, a Bíblia diz que Jesus sobe o monte das oliveiras, vai orar. Chega lá no monte, escolhe 3, Pedro, Tiago e João. Vamos até ali comigo orar. Aí chega no lugar, manda eles ficarem ali e vai para um canto orar. O que acontece com os 3? Depois de 1 hora que Jesus volta, os 3 estão dormindo. Por quê? Eles não tinham noção do que é o mundo espiritual. Enquanto o Senhor suava sangue por causa do peso do mundo espiritual, por causa do meu e o seu pecado, os outros estavam dormindo, como se nada tivesse acontecendo, sem ter noção do que estava para acontecer ali. Jesus volta lá e fala, nossa, vocês estão dormindo. E a Bíblia diz que ele sai para orar de novo, fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. É isso que nós temos que viver, é essa renúncia. Deu ira, deu vontade de brigar? Senhor, tira de mim essa ira, essa vontade de brigar, assim que seja feita a tua vontade. Aleluia. E abençoa a pessoa. Deu vontade de fumar? Senhor, tira de mim esse desejo de fumar, que seja feita a sua vontade. Deu vontade de beber? Deu vontade de mentir? Seja lá o que for que faça de erro, renuncie por Cristo. Aleluia. Essa é a renúncia. É isso que o Senhor pede. E olha, o tempo está acabando. Verdade. Está próximo. Pode ser que o culto nem acabe hoje. Pode ser que nós nem levantamos mais amanhã. Meu Deus, é verdade. O pior é aquele que levantar e não vê a igreja. Se as pessoas acham que agora está difícil, com a igreja orando, com o Espírito Santo na terra, e a hora que for embora? Que não tiver a igreja intercedendo. Mas a igreja é cheia de falha, você vê escândalo para lá e para cá. Mas tem os 7.000 que ainda não se venderam. Aleluia. Tem aqueles que oram, Glória aqueles a que Deus. acreditam na renúncia, Aleluia. acreditam no poder do Senhor Jesus. Eu creio, aleluia. Aqueles que não se vendem por nada, Glória não a se Deus. entrega para qualquer coisa, Aleluia, Jesus. por desânimo, É. por uma curtida, por um passeio. Aleluia. As pessoas deixarem de adorar a Jesus por passeio. Não estou dizendo que você não tem direito de se divertir, mas se programe. Agora, todo fim de semana, todo dia de culto, a pessoa inventa o que fazer. As pessoas, é academia, é isso, é shopping, é tudo. Pode ver que tem pessoas que vão na academia 6 vezes por semana para ter um corpo escultural.
E como que você vai ter um corpo espiritual bom se você vai uma vez na semana? Né? Vai ser um espiritual, como é que fala? Quando a pessoa não pratica exercício, ele é sedentário. Vai ser um espiritual sedentário. Vai estar lá e espiritualmente com uma pança. Igual o meu físico, porque eu sou sedentário. Mas eu tenho certeza que eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu busco a Deus. Porque eu sou bom? Acho que não. É porque eu preciso. Se eu fosse bom, não fazia isso. O cara que é bom mesmo não precisa orar, não precisa jejuar, que é Deus. E quando fala, Senhor, isso é bom, ele diz, não, bom é Deus. Jesus disse isso. Então nós temos que ter uma prática espiritual. Aleluia. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Glória a Deus. Fizeram uma lei para matar Daniel. E mesmo assim Daniel não parou de orar. Aleluia. E Deus livrou ele da cova dos leões? Não. Livrou ele na cova. Não da cova. Aleluia. Deus não tinha poder de falar assim, não precisa ir na cova não. Ele tinha. Mas para mostrar para todo mundo que ele era Deus de Daniel. Aleluia. Ele faz o leão fechar a boca. Glória a Deus. Imagino eu que Deus falou para Daniel, deita nesse leão aí que vai ser o seu cobertor essa noite. Ô glória. Te aquecer. Nenhum mal, quero ver quem chegava perto de Daniel para matar Daniel ali. Estava uma segurança máxima. Ninguém ponhava a mão. Eu até brinquei uma vez quando estava pregando lá em Catanduva. Sabe por que o leão não comeu Daniel? Porque Daniel só comia frutas e legumes. Ele não tinha mais cheiro de carne, tinha cheiro de legumes. Glória a Deus. Aleluia. Não, mas ele é o outro. Fala Daniel na copa. Aleluia. É isso aí. Por que Daniel foi jogado lá? Por causa da renúncia. Mesmo ele sabendo que ele podia morrer, ele falou, eu vou morrer, mas eu não paro de adorar a Deus. E as pessoas acham que perseguição é não cumprimentar, é tirar ela do cargo. Acham que isso é perseguição. Né? Isso não é perseguição. Tirou do cargo, hora que Deus vai te direcionar para você fazer a obra. Aleluia. Não te cumprimentou, hora que Deus vai pôr alguém para te cumprimentar. Glória a Deus. Ele não te cumprimentou, cumprimenta o Espírito Santo, fala com o Espírito Santo. Ele está ali, ele não te abre mão de você por nada. Glória a Deus. Só você que dá as costas para ele. Mas enquanto você buscar, ele está ali. Se jogarem no fogo, ele vai estar lá com você. Se jogar na água, ele vai estar com você. Aonde te levarem, se você conversar com ele, ele vai com você. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele é obediente. Glória a O Deus. Espírito Santo. E Jesus, quando estava subindo o céu, ele disse assim, ó, eu vou enviar o Consolador, Glória a Deus. que vai estar convosco todos os dias. Espírito Santo. Deus, glória a Deus. Aleluia. Jesus. Mas para nós termos um envolvimento com o Espírito Santo, tem que ter muito choro. Sabe por quê? Porque dói renunciar aos prazeres. Dói renunciar às vontades. Dói você abrir mão daquilo que te agrada. Dói abrir mão daquilo que massageia o seu ego. Daquilo que todo mundo acha você legal. Ser um cara bacana. Onde todo mundo te abraça. Isso dói. Já pensou? Onde você era conhecido por todo mundo. De repente você tem que abrir mão dessa amizade. O que mais foi difícil, acho que para mim, foi isso. Morei mais de 20 anos no lugar, bem dizer, nasci e fui criado no lugar. Conhecia todo mundo. Todo mundo, eu conhecia todo mundo. Tinha muita amizade mesmo. E de repente, quando eu aceito Jesus, as primeiras coisas que fui perder eram os amigos. Porque já não falava mais as mesmas coisas. Não tinha mais os mesmos objetivos. Não tinha mais prazer em fazer aquilo que eles faziam. Quando eu chegava perto deles, eu começava a falar desesperadamente para eles aceitarem a Jesus. Mas não é por força e nem por violência. Perde família. Meus primos não saíam de casa. Pode perguntar para minha mulher.
Meus tios posavam em casa. Por quê? Ficava tudo fazendo a vontade da carne. É um cigarro, é uma bebida, é uma droguinha, é uma festinha, é um baile. Aí quando você abre mão de tudo isso, ninguém mais quer ficar perto de você. Acha você careta, quadrado. Quando viram que Jesus falou assim, ó, o meu reino não é comida nem bebida, falaram, Deus, não quero mais ficar perto desse homem não, hein? Quem que ia querer? A Bíblia fala no sermão, se eu não me engano, no capítulo 6, lá para o versículo 48, 50, se eu não me engano, que Jesus começou a brigar com todo mundo, só via a gente indo embora. Não aguentou a palavra dura, não aguentou a palavra de correção. Viu que Jesus não era só fazer multiplicar pão, viu que Jesus não era só fazer paralítico andar, viu que vida com Jesus não era só oba-oba. Vive do jeito que você quiser. Aí Jesus começou a descer o cajado, todo mundo começou a ir embora. Aí Jesus pegou e falou para os discípulos: e vocês também não querem ir não? Acho que Jesus expressou, a porta da rua é serventia da casa, vocês não querem ir embora não? Diz que Pedro olha para Jesus e fala assim: para onde iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia. Pedro teve o discernimento do que era o mundo espiritual naquele momento. Acredito que o próprio Espírito de Deus colocou essas palavras no coração dele. Porque quando nós não temos a visão do que é o mundo espiritual, qualquer coisa nos tira da presença de Deus. Faltar qualquer coisinha. Faltou arroz, Deus não está comigo. Faltou feijão, Deus virou as costas. Faltou carne e aí pronto. Deus não existe mais. Deus. Faltou leite para o meu filho e agora eu estou servindo Deus errado. Não sabe o que é passar uma dificuldade. E o Senhor fala assim, se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aleluia. É uma promessa dele. Mas as pessoas só querem achar que é fiel quando tem bastante coisa. Acha que Deus é na vida dele por esse motivo. Quando Jesus foi para a cruz, deu uma lição. Ele foi sem nada, até sem roupa. Meu Deus. Ensinou que nós não precisamos de nada dessa terra para nós termos uma vida com Ele. Ah, pastor, agora então não vou comer? Aí também é muito pequenininho o seu pensamento, né? Você não tem noção do que é o mundo espiritual e o que não é. Estou dizendo que como você se alimenta no físico, você tem que se alimentar no espírito. Porque a Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito. O que você alimentar mais é o que vai ganhar na luta. Se você alimentar a carne, só coisa do mundo, você vai parar com as coisas espirituais. Mas se você alimentar o espírito, orando, jejuando e lendo a palavra, os prazeres da carne vão ficando sem força sobre a tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor, posso falar o que eu vi hoje? Não sei se vocês viram, eu achei lindo demais. Eu falo rapidinho. Há 10 meses que um rapaz vendeu, um trabalhador, que ele vendeu. Não sei, eu sei que ele foi levar tinha que levar um dinheiro no lugar. E lá ele sumiu. Nunca mais acharam ele. Não sei se alguém viu hoje. E não acharam. Aqui, as pessoas estão preocupadas com a vida daqui, Passageiro, quantos anos esse homem viveu? 30, 40 anos, não sei. Mas vamos dizer que a gente vive 100 anos. Para a eternidade, quanto tempo, não é? Então nós temos que preocupar com a eternidade, porque é real isso. Se nós acreditamos que Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, e Ele disse que Ele foi e vai buscar a sua igreja, nós temos que acreditar nisso daí. Não pode ser simplesmente uma conversinha para boi dormir. É verídico isso aqui. Tem poder essas palavras. Então nada pode nos prender a isso. E eu sempre falo, meus filhos estão aqui? Não estão. Mas eu sempre oro para que eles estejam. Eu oro que nem que for para o último suspiro da vida deles, eles aceitem Jesus. Porque não adianta nada você aproveitar esse mundo aqui, e perder a salvação. Já pensou? Perder a salvação por causa de um golinho de cerveja?
Ah, mas Deus vai condenar alguém que tomou um golinho de cerveja? Ele não vai condenar porque não obedeceu, não aceitou o chamado. Porque se você só bebeu um golinho de cerveja é porque você não aceitou o que Deus tem para a sua vida. Aí não sabe porque minha vida não está boa. A minha eu sei que está. Se Jesus tirar o meu último fôlego de vida agora, eu sei para onde eu vou. Aleluia. Ah, e seus filhos, pastor? Era a cabeça uma sentença. Quando era criança, eu trazia eles para dentro da igreja. Depois que eles viram homem e mulher, já não tenho mais nada a ver com isso. Eu não posso mais intervir. Por isso que a Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, somos como criança. Temos que estar sendo conduzidos por alguém, ensinando-nos passo a passo, para nós caminharmos. Quando crescermos espiritualmente, nós começarmos a fazer isso com outros. Aquele que vai chegando. Temos que instruir. Ó irmão, a palavra diz que é assim, assim, assim. Sempre temos que usar a palavra. Nós temos que conversar pouco de nós e mais de Deus. Porque nós não temos nada. Já pensou se eu for ficar falando da minha vida para vocês aqui? De duas uma, vocês vão embora, deixar eu falando sozinho, ou vão ficar chorando com dó de mim. E a vida de vocês não vai mudar em nada. O que muda está aqui, ó. Mas tem que viver, não só ouvir. Tem que ser ouvinte e praticante da palavra. E se você ouvir e não praticar, Tiago fala que é igual um homem que contempla o seu rosto no espelho. Ele olha e vê, daqui a pouco ele já esqueceu como que era. Fecha os teus olhos. Aleluia, Jesus. Eu quero que você olhe. Aleluia. Como eu tenho ensinado aqui. Uma oração que saia do seu coração, sobe para sua boca e você possa pronunciar as palavras que estão no seu coração, para que o Senhor possa ouvir. Porque não adianta, se eu não conseguir adorar a Deus, se eu não conseguir me entregar a Ele, eu tenho que me desenvolver espiritualmente. Temos que deixar de ser criança. Criança, quando nasce, não fala. Daqui a pouco está soltando algumas palavrinhas. Daqui a pouco chega numa idade que fica só perguntando, só falando por que isso, por que aquilo. E quanto tempo nós temos de vida espiritualmente? Será que nós não crescemos nada? Fale com Deus agora, você. É você e Deus. Se você tem um problema que você não consegue vencer, é hora de você apresentar a Ele, falar: Senhor, me ajuda nessa situação. Se você tem alguma situação na sua casa para ser resolvida, fala: Senhor, me ajuda nessa situação. Se você tem um problema de doença, de enfermidade, de vício, apresenta Ele e fala: Senhor, me ajuda nessa situação. Mas abra sua boca, não tenha vergonha, que é o lugar que falar para Ele: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu sei que sou falho, limitado, eu preciso da Tua graça. Abra meu entendimento espiritual, me dê sabedoria, Senhor, faça eu entender o mundo, me dê discernimento para que ninguém me engane, para que nenhum espírito me engane, me dê sabedoria, Senhor, para que eu possa crescer, como diz a Tua palavra, crescer em conhecimento, em graça. Deus, abençoa cada irmão que aqui adentrou esta noite. Abra o entendimento de cada um, Senhor. Abra a boca de cada um, Espírito Santo. Tira aquilo que tem atormentado essas vidas. Tira aquilo que tem aborrecido, tem colocado tristeza, tem colocado angústia. Senhor, eles têm orado pelos seus parentes. Senhor, enche essas vidas do Teu Espírito. Deus, assim como o Senhor fez com Paulo dentro da casa, quando Ananias orou por ele, em nome de Jesus Cristo agora, dá, Senhor, dons espirituais para nós, dá, Senhor, frutos do Espírito, para que nós podemos crescermos em conhecimento, em graça, em nome de Jesus Cristo. Manifeste com poder e glória sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, quebre as cadeias que impedem de nós crescermos espiritualmente, quebra a cadeia que impede de nós ser vendedor de almas, em nome de Jesus Cristo. Oh,
Jesus Cristo, abra os céus em favor desta igreja, Senhor. Faça esse lugar ser diferente do que já foi outrora. Senhor, nós estamos aqui para que o teu reino seja propagado, que a tua palavra seja anunciada, para que aquele que está doente seja curado, aquele que está caído, Senhor, levante ele agora, aquele que está sem força, dê força a ele agora, Senhor. Se dentro deste lar há divisão, há enfermidade, Senhor, Deus, em nome de Jesus, caia por terra, Deus, a depressão, a ansiedade, a angústia, em nome de Jesus, visita essas vidas de uma forma sobrenatural. Oh, glória, 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 glória. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor, ó Deus, visite, meu Deus, a cada vida que aqui adentrar, Senhor. Meu Pai, vai quebrando as cadeias, vai quebrando os laços, ó Deus. Entra com a tua providência, meu Deus, sobre a vida de cada um aqui, ó Pai. Senhor, alcança as suas vidas, alcança as suas famílias, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós apresentamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, renova o nosso entendimento. Dai-nos sabedoria e entendimento de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, glórias ao Teu nome. Tu és maravilhoso, Senhor. De olhos fechados, se você sabe, cante. Diga a Ele a glória. Levante as suas mãos e adore a Ele. E a Ele a glória. Para sempre, amém. Oh, aleluia. Diga a Ele a glória. Cante, igreja. Levante a sua voz em adoração. Diga a Ele a glória. Adore a Ele. Adore a Ele. Faça a sua adoração chegar aos céus. Faça a sua adoração chegar aos céus. Oh, glória, glória, glória. Para sempre. Tu és maravilhoso, Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus, igreja. Glória.